Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então, pedidos e como eu tô vendo que tem muita dificuldade na questão número 3, resolvi preparar mais um vídeo sobre construção de gráficos. Construção de gráficos é você fazer a representação no plano cartesiano a partir dos pontos que você obtém desta função. Então, eu organizei aqui algumas etapas que você deve fazer para fazer a construção, para colocarmos aqui no plano cartesiano. Temos que primeiro determinar o domínio contra domínio, verificar quais são os valores que estão dando, da onde sai e da onde está chegando a minha função. Analisar as restrições, se tiver restrições, se não tiver, será reais. Quando não diz, a gente subtém que estamos nos reais. Atribuir valores de x, que pertence ao domínio. Então, se não tiver restrições, você dá qualquer valor para x. Normalmente escolhemos valores antes do eixo, antes do zero, que é minha origem aqui. Antes, nos valores negativos, escolhemos o zero e valores positivos, para ver o que acontece quando ele é negativo, quando é zero e quando está positivo, ver quais são os valores de y para cada caso. Depois disso, a gente utiliza em forma de tabela esta atribuição, esses valores que a gente vai encontrando. Com os pares ordenados que vamos encontrar em cada valor que eu dei, nós conseguimos marcar pontos no plano cartesiano. Se o domínio não for pontos, for os reais ou for alguma restrição, mas um pedaço, um intervalo dos reais, você traça. Se não for ponto, você vai poder traçar a reta que define o gráfico. Mas vamos falar logo, fazer como é que. Vamos, por exemplo, ver o que a gente pode fazer. Exemplo A, estou colocando aqui. É o único caso que eu vou colocar pontos, para vocês verem qual é a diferença quando uma função o domínio é pontos e quando é um intervalo real. Então, nós temos aqui, ó, eu não vou poder escolher ponto nenhum, porque a própria função já está dando qual é o domínio e quais são os pontos que eu devo utilizar. Então, eu devo utilizar os pontos, meu domínio é 0, 1, 2, 3. Contra domínio, normalmente agora a gente aceita reais, ou reais positivo, ou reais negativo, vai depender. Se não fala nada, você utiliza reais. Então, a função está ali, f de x. É muito bom você lembrar que a f de x sempre vai ser igual ao y. Então, quando fala f de x, está pedindo a imagem, e a imagem está no eixo do y. Então, aqui já coloquei uma tabelinha, onde a primeira coluna temos os valores de x, que esses valores são os valores que estão dados aqui no domínio, lembrando que aqui é o meu domínio, e aqui é o meu contradomínio, e a f de x são os valores que eu encontrar, será a minha imagem. Então, meu domínio tá ali, é 0, 1, 2 e 3. Eu vou descobrir agora a imagem. Como? No lugar deste x aqui, eu vou colocar os valores que foi dado, fornecido. Então, vou colocar 2 vezes o 0 menos 3. E vou fazer a conta. 2 vezes 0 primeiro. 2 vezes 0 é 0. Menos 3. Eu tenho menos 3. Essa outra coluna, que é a coluna dos pares ordenados, você vai colocar o valor primeiro do x, que é este, e o segundo é o valor do y, que é esse. Então, para ordenado aqui, ó, 0, menos 3. Segundo valor que foi dado, 1. Então, eu vou fazer substituir no lugar do x, que está aqui, o 1. Então, é 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 é 2. Que tiro 3, vou ficar devendo 1. Então, o outro par ordenado é 1, menos 1. Agora, nós temos aqui x igual a 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Então, nós temos 2 vezes o 2, né? E nós temos que 2 vezes 2 é 4, menos 3, que dá 1 positivo. Então, aqui o meu par fica 2,1 positivo. 1 positivo você não precisa colocar o sinal, apenas colocar 1. Agora, o último valor eu tenho 2 vezes o 3, menos o 3. 2 vezes 3 nós temos que é 6. 6 que tira o 3, ficou apenas o 3. Colocando para ordenado, nós temos 3,3.
Agora, nós vamos aqui para o plano cartesiano. Meu eixo de coordenadas. Nós temos aqui o eixo X, que está na horizontal. Esse aqui está na horizontal. Nós chamamos ele o eixo das abscissas. Ok? E nós temos o eixo na vertical, que é o eixo das ordenadas. O ponto de encontro das ordenadas com as abscissas é a nossa origem, que é o zero. Então, o ponto O, o ponto zero é a origem. Vou colocar aqui. Origem. E o ponto dele, o par ordenado, ele é o 0, 0. Ponto de origem é o 0, 0. 0 para x e 0 para y. Ok? Então, agora eu vou colocar os pontinhos que eu encontrei daquela função. Os pontos, nós vamos traçar linhas de suporte, porque não são linhas, só para facilitar o encontro deles. Nós passamos linhas de suportes normalmente tracejada, paralela ao eixo X e paralela ao eixo Y. Então, o zero, quando nós temos este zero, significa que o meu ponto está sobre o eixo do outro valor, que neste caso é menos 3. Então, está sobre o eixo Y, no menos 3. Então, aqui está 0 para x, eu vou descer 3 casas. 1, 2, 3. Quando é negativo, você está descendo, vai ser para baixo negativo, para cima são positivos. Então, o meu menos 3 está aqui. Este aqui é o ponto que nós temos. O outro ponto que nós agora vamos encontrar é x valendo 1, que está aqui. 1 positivo e 1 negativo. Para nosso eixo x, nós temos direita positivo e esquerda negativo. Então, 1 para x e menos 1 para y. Menos 1 está aqui para y. Então, eu vou fazer retas paralelas. Agora, o eixo y, eu vou pegar o meu 1 daqui do x e vou tracejar até chegar aqui. E o outro eu tracejo paralela ao eixo x. E este é o ponto aqui, é o ponto de encontro. Não ficou muito tracejada a minha reta, mas normalmente a gente faz tracejado, porque não é a linha que pertence ao gráfico. O outro nós temos 2 e 1. Então, 2 está aqui. E nós temos 1. Então, 2 e 1, 1 está aqui. Então, a gente vai fazer tracejada e tracejada. Ponto de encontro é esse daqui. A próxima, nós temos 3, aqui 3. Então, a gente vai colocar 3 está aqui. No eixo Y, aqui nós temos o 1, o 2 e o 3. Então, é este ponto que nós temos que ligar com o outro 3. Fazendo tracejada paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y. Quando se encontra, é o ponto de encontro. Este ponto aqui é o ponto 3,3. Se o meu domínio fosse reais, ou um intervalo real, nós pegaria a régua e traçaria uma reta. Mas como são pontos, então esta aqui é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Letra B, agora observe lá o domínio contra domínio, são os reais. Tá, e agora que valor que eu vou dar, se ele não está dizendo nenhum? Aí você que escolhe. Normalmente, como eu disse no início, nós escolhemos valores antes do zero, valores x negativo, o zero e valores positivo. Isso se não tiver nenhuma restrição. Como não tem nenhuma restrição, eu posso escolher. A função aqui agora, eu tenho a f de x, lembrando, f de x, sempre não posso esquecer que f de x é igual a y. A minha f de x, ela é 3x. O que acontece? Para cada valor do domínio, ela vai triplicar. Então, esse 3 que está na frente do x, ele está multiplicando. Então, eu vou pegar aqui, escolher meus valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vou substituir aqui. Então, eu vou fazer 3 vezes o menos 2, que dá menos 6. 3 vezes o menos 1, que dá menos 3. 3 vezes o 0, que dá 0. 3 vezes o 1, que dá 3. 3 vezes o 2, que dá 6. Com esses valores, eu consigo os pares ordenados. Então, vamos olhar. Primeira linha, eu tenho menos 2 com menos 6.
Segunda linha, menos 1 com menos 3. 0 com 0. 1 com o 3. 2 com o 6. Com esses pontos que eu tenho, eu consigo ver como é que fica a minha reta. Nesse caso, eu sei que é uma reta. Ela poderia ser uma curva, poderia ser uma parábola. Ok? Mas vamos agora. Então, o meu menos 2, que eu já deixei traçado aqui no eixo X, o menos 2, ele vai ligar com o menos 6. Então, está descendo 6 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é aqui. Aonde você coloca os pontos para identificar, não importa. Se você pode colocar nesse lado ou deste lado. Só para facilitar onde você vai ligar. Então, eu vou pegar o meu menos 2, vou fazer uma... Vou pegar outra cor. Gosto de vermelho para fazer as linhas de suporte. Então, tô marcando aqui. Fiz. Este aqui é o ponto menos 2,6. Menos 6, desculpa. Tá aqui. Não precisa colocar em todos os pontos, só para você saber como é que seria. Aquele pontinho vale menos 2,6. Agora, o menos 1 está ligando com o menos 3. Então, 1, 2, 3. Menos 3 aqui. Então, menos 1, ele vai tracejar, ligou neste ponto. O meu 0 está ligando com 0. Então, é o de origem. Então, 0 para x e 0 para y é ali no ponto de encontro. O meu 1 está ligando com 3. Então, ele vai subir 3 casas. 1, 2, 3. Aqui. O meu 2 liga com o 6. 4, 5, 6. Cuidado que você tem que usar a mesma proporção. Vocês estão notando que eu estou usando folha quadriculada. Então, eu usei aqui, para cada número, 2 espaços. Você não pode usar que o x é 2 espaços e o y é 3 espaços. Ou você, se usar régua, você não pode dizer que no eixo x você tem... Cada ponto tem distância de 1 centímetro e no eixo y 2 centímetros ou meio. A proporção tem que ser a mesma. Então, observe isso, por favor. Agora, vamos construir o gráfico. Como meu domínio são os reais, eu tenho que ver quais são a reta. Por quê, professora? Porque eu escolhi os valores inteiros, positivo e negativo. Mas o nosso amigo Vinícius, ele escolheu outros valores. E também faz parte dessa função, porque o gráfico dessa função é um intervalo, é um pedaço. É um real, faz parte de reais. Ele poderia escolher o 0,5, poderia ter escolhido o 4. Então, todos os pontos que passam nesta reta faz parte deste gráfico. Essa aqui é a minha função. Vamos para a próxima. Tem que acelerar porque são bastantes exemplos. Exemplo C. Exemplo C. Nós temos novamente domínio nos reais contra domínio nos reais. E a função agora, eu tenho ali uma função que tem um 2 no expoente. Nós chamamos essa função de quadrática, porque o expoente é 2. Novamente, o domínio não tem nenhuma restrição. Eu escolhi os mesmos valores que escolhi na anterior. Ok? E agora eu vou ver como é que fica o gráfico. Então, vou colocar no lugar do x os valores que eu dei. Como é negativo, eu vou botar assim, ó. Cuidado que esse menos tá para todos, então vou botar em todos. Botei o menos fora. Agora, eu tenho o menos 2 ao quadrado, então vou botar entre parênteses menos 2, que é o número ao quadrado. Aí eu tenho menos 1 ao quadrado, tenho 0 ao quadrado, eu tenho 1 ao quadrado e eu tenho 2 ao quadrado. Resolvendo, a professora primeiro colocou todos os valores para vocês verem. Então, agora, o que eu tenho? Eu vou resolver primeiro a potência. Esse menos 2 ao quadrado é 4 positivo, porque menos com menos dá mais. Só que eu tenho aquele outro menos, então vai ser a resposta aqui, vai ser menos 4. Por quê? Porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Isso aqui é mais 4. Só que eu tenho um menos e um mais 4. Menos com mais, regra de sinal, sinais diferentes, negativo. Aquele sinal da frente, ele vai ficar negativo para todos. Então, vamos lá aqui agora. Eu tenho menos 1, o menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, mas vai ficar negativo.
Menos 0 ao quadrado. 0 vai ser 0. E 0 não tem sinal, vai ficar 0 apenas. Aí eu tenho agora o meu 1 ao quadrado, que é 1. Só que tem um menos na frente, vai ser menos 1. 2 ao quadrado é 4. Com aquele menos na frente, ficou menos 4. Para ordenados. Para ordenados, eu tenho menos 2, menos 4. Menos 1, menos 1. 0, 0. Eu tenho 1, menos 1. E eu tenho 2, menos 4. Nós vamos estudar a função de segundo grau, as funções quadráticas, que vocês vão verificar que quando na frente do x ao quadrado for negativo, esse gráfico vai dar uma parábola. Essa concavidade, o buraco, né, a concavidade dela vai ser para baixo. Mas lá a gente vai ver isso mais além, não agora. Então, vamos juntar os pontos que a gente tem. Eu tenho ali o menos 2. Observe que eu já deixei o gráfico mais ou menos que eu sabia aonde que estariam os valores. Então, você, na hora de construir o seu gráfico, você também vai ver quais são os máximos e os mínimos que você tem para construir o gráfico. Não adianta fazer um gráfico lá para cima para y que eu não vou usar, que se eu vou usar só negativo. Então, você que determina como é que vai ficar a sua construção do gráfico para poder aceitar os pontos que você recebeu aqui. Então, eu tenho menos 2, vou ligar com menos 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é o menos 4. Então, já vou conectá-los aqui, ó. Fazer esta ligação. É este pontinho aqui. Meu menos 1 está ligando com o meu menos 1. Então, o meu 0, como eu já disse, 0, 0 é a origem. É aqui sobre a origem. O meu 1, eu ligo com 1. Com o meu menos 1, que eu preciso aqui. 1 com menos 1. E o meu 2, eu vou ligar também com o meu menos 4. E, juntando os pontinhos, eu vou ter a minha função. Ela vai ser uma parábola onde a concavidade dela está para baixo, ok? Então, lá se foi a questão número letra C que a professora colocou de exemplo. Vamos a outra agora. Questão letra D, ela não deu domínio e nem o contradomínio. Contradomínio eu já posso dizer aqui para vocês que eu vou pegar o contradomínio como se fosse os reais. Só que o meu domínio eu preciso ver essa restrição. A função, ela é uma função onde temos uma raiz quadrada. E nós sabemos que nos reais, que a gente está no conjunto dos reais, nós não temos números, como eu posso dizer, raiz quadrada de número negativo. Então, a gente sabe que os meus valores de x aqui tem que ser números maiores ou igual que zero. Certo? Então, o meu domínio aqui tem que ser números, aqui ó, só números maiores ou igual que zero. Então, reais positivos ou não negativos, né? Porque não estou excluindo o zero. Então, a gente vai ter o domínio, que a gente até pode colocar como aqui para vocês, ó, o domínio x pertencente às reais, tal que o x tem que ser maior ou igual que zero. Se fosse x menos 2, você teria que fazer aquela conta que foi explicado na lista dos exercícios de domínio, que era a lista exercício 2. Então, meus domínios aqui têm que ser números maiores do que zero. Então, vou colocar números maiores do que zero. Então, vou dar 0, vou dar 1, 2, 3, 4. E vou ver como é que vai ficar a minha função. É a mesma coisa. A única coisa que eu tinha que olhar antes era a minha restrição. Minha restrição é que não existe x negativo, menor do que zero aqui. Não dá. Não existe raiz quadrada de número negativo. Mas raiz com índice ímpar, você tem nos reais, não tem restrições. Aí o domínio seria os reais. A restrição é só quando o índice é par. Então, vamos ver como é que fica agora a função. Então, o meu f de x
como é que fica o meu y. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 0, de x, a raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 não tem número exato, temos aproximadamente 1,41, duas casas após a vírgula. Vou botar aqui. Raiz quadrada de 3, também não temos exata, ela é um número irracional, ela é aproximadamente 1,73. Raiz quadrada de 4, aí nós sabemos que é 2. Então, eu vou colocar aqui o meu par ordenado. Então, é 0,0, é 1,1, vou botar ponto e vírgula por causa das vírgulas agora que eu tenho aqui. É 2, ponto e vírgula, 1,41, 3, ponto e vírgula, com 1,73 e 4, com ponto e vírgula 2. Agora, nós vamos colocar aqui no gráfico. Nós temos aqui, eu já tinha marcado os pontos para o eixo X, então nós temos 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, vou marcar para duas distâncias, então vou fazer aqui também. 1, 2. Ok? Então, nós temos aqui, ó, o 1 e o 2. Mas professora, você não marcou o 1,41 e 1,73. Então, nós vamos ter que colocar aproximadamente onde fica mais próximo dele. Então, o 1,41 é um pouco abaixo da metade entre 1 e o 2. E 1,73 é um pouco acima desta divisória. Então, vamos lá. O 0 está ligando com o 0. Aqui. O 1 está ligando com 1. Aqui. O 2 está naquele ponto, que eu posso depois ali dizer que aquele ponto ali é o 1,41. E o 3 está ligando com aqui, com o ponto 1,73. Eu podia ter feito maior, desculpa, eu já vou aproximar um pouquinho aqui pra gente enxergá-lo. E o 4 eu ligo com o... Isso que acontece, quando a gente não para olhar o gráfico, poderia ter dado mais espaço para 1, 2, 3 e 4 para ficar melhor enxergar aqui. Então, ó, nós temos, ela vai ficando, na verdade, uma curva. Ah, caneta outra cor, né? Porque senão vai ficar muita cor aqui, ó. Ela vai ficando assim. E vai indo. Então, ela vai subindo, mas vai subindo uma curva. Ok, essa era a letra D. Vamos para a letra E. Tá acabando, pessoal. Eu sei que tá longo, mas tá acabando. Só tentei trazer todos os exemplos. Agora, minha função, domínio contra domínio são os mesmos. É o último exemplo. Só que agora eu não tenho na minha função apenas uma restrição. Eu tenho agora aqui um intervalo. Ela vai ter duas formas o gráfico. Nós vamos ter que analisar esses dois intervalos. Então, o que acontece? É isso que está querendo dizer. Nós temos duas partes aqui, ó. Temos essa primeira parte e temos essa segunda parte aqui. O que acontece com números? Esses números aqui são o quê? Valores de x maior ou igual a zero. Então, são esses valores aqui, ó. Seria a minha primeira parte. E a segunda parte são números menores do que zero. Então, seria esses valores aqui que eu dei. Então vamos olhar. Quando o x, vou olhar. Menos 3, o x. Menos 3 cai na primeira parte ou na segunda parte? Cai na segunda parte porque o x está negativo. Então, se o x é um número negativo, minha f de x, o valor vai ser este aqui. Então, vai ser esse valor. Não tem x, é só substituir o valor. Quando é menos 2, é um número negativo também, vai ser o próprio 3. Nós chamamos essa função, vou terminar aqui, né? Agora eu tenho menos 1, também é negativo, também é 3. Ó, o menos 3 está ligando com o 3, o menos 2 está ligando com o 3 e o menos 1 está ligando com o 3. Está indo para a mesma imagem, nós chamamos isso de uma função constante. Ela vai dar uma reta horizontal. Vou mostrar para vocês. E a segunda, e agora aqui, quando o x é 0,
ele cai na primeira parte ali, ó. Porque isso aqui significa maior ou igual. Então, se é maior ou igual, a minha função vai ser o valor do x. Então, o zero é igual a zero. Então, vai ser o próprio x, que é o próprio zero. Então, aqui ficou 0,0. Aqui, o 1 é maior do que zero. Então, vai ser o próprio x, que é 1. O 2 é maior, então vai ser o próprio 2. E aqui vai ser o próprio 3. Então, esse pedaço da função, ela vai ser uma reta. Como é que vai ficar esse gráfico, professora? Ele vai ter um pedaço diferente, ele vai estar dividido em duas partes. Então, na primeira parte, quando eles estão negativos, ele vai ligar sempre... Cadê aqui, só para marcar aqui? 1, 2 e 3. Quando ele é negativo, os valores tendem tudo para o 3. Então, aqui está o 3. Então, eles vão só... Aqui o meu 3... Ó, este aqui é o ponto menos 3 e 3. Este aqui é o ponto menos 2 e 3. E este aqui é o ponto menos 1 e 3. Agora, se eu for traçar essa reta, se eu escolhesse o número 0,01, ele é um número menor do que o meu zero. Então, pessoal, esta reta aqui, ela não vai parar ali no menos 1. Ela vai chegar no zero, ela tem que chegar no zero. Só que tem um detalhe, ela chegou no zero, aqui neste ponto aqui do zero, aqui neste, ele não vai pertencer, nesta reta aqui, nessa reta verdinha aqui. Por quê? Porque ela vai pertencer em outro pedaço. Qual pedaço? Neste pedaço aqui, ó. Quando nós temos, fazendo agora a segunda parte, 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, que são esses valores daqui. Então, se eu não excluísse aquele ponto do 3 ali, ela teria dois pontos que daria, que a gente fosse marcar, ela não ia ser uma função. Então, cuidado. Então, aqui, ó, nós temos intervalo aberto, porque aqui tá fechado. E a função, ela ficaria assim. Tá? Vou colocar para outra quinzena ainda mais exercício de construção de gráficos. Para essa semana eu deixei revisão para vocês do conteúdo que a gente já tem visto bastante tempo. Qualquer coisa é só chamar a professora. Me procurem, mandem mensagem pelo chat, pelo Meet. Meet ainda não, mas quem sabe ainda até o final da quinzena, da quinta quinzena eu faço um Meet. Principalmente de construção de gráfico. Ok? Beijos para vocês e bons estudos.